A doutora Bel Guerra, ela é biomédica esteta, ela é mentora de profissionais, também é palestrante, ela é professora em clínica própria e também é professora no grupo da doutora Gabriela Silveira. Ela também, gente, carrega aí mais de 35 mil seguidores sobre no Instagram. O tema da Bel Guerra. Ela é vai uma comentar um referência pouquinho sobre como e a gente evitar tem a honra de... complicações na harmonização facial. E aí, Bel Guerra, tudo bem? Oi, tudo bem? E vocês, meninas? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô super feliz de estar aqui com vocês. Estava participando também da primeira palestra, foi muito bom. Tenho certeza que o pessoal tá adorando. Tem muita gente assistindo, bastante comentários positivos aqui. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, agradecemos, né? Fazemos Sim. isso pelos profissionais que estão nos assistindo. Sim, muito enriquecedor para todos. Então, a gente já te apresentou aqui, né, para as pessoas, já falamos do seu tema, e agora a casa é sua, fique à vontade se tiver apresentação, se for falar. Lembrando, profissionais que estão aqui nos assistindo, deixem suas perguntas aqui no YouTube, e assim que a doutora Bel terminar a palestra dela, a gente vai pegar um tempinho para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para enviar. Tá, joia, vamos lá. É com você. Obrigada, meninas. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Me falem se apareceu aí para vocês. Estamos vendo. Estão vendo? Então tá. Tá aparecendo só a tela ou tá aparecendo eu também? Só a tela, por enquanto. Tá bom. Eu não sei fazer as duas ao mesmo tempo, mas às vezes eu vou dando uma alterada aí para vocês me verem falar também. Vamos lá, gente. Então, o meu tema é como evitar as complicações na harmonização facial. Esse é um tema muito importante e, inclusive, eu achei que o cronograma dessa tarde de workshop foi muito bem feito, né? Porque primeiro a gente falou da parte jurídica, agora a gente vai falar sobre como evitar e, por fim, né, a última palestrante vai falar sobre como tratar. E eu gostei muito do meu tema, porque eu acho que eu sou muito boa em evitar complicações, porque ao longo de todos os meus anos de experiência, mais de 5 mil procedimentos aí, nunca tive nenhuma complicação. Então isso é algo que eu realmente me orgulho, né? Eu tenho certeza que você saber tratar uma complicação é muito importante. Mas você saber evitar é tão importante quanto e às vezes até mais, né? Só acho que não mais porque diante de uma intercorrência você precisa realmente saber tratar. Mas enfim, vamos lá. Como evitar as complicações, né? Aí eu coloquei o meu nome, queria compartilhar com vocês também o meu site, o belguerra.com, e o meu canal no YouTube. É um canal especialmente para profissionais, onde eu coloco vídeos toda semana. Então, quem estiver aqui no YouTube, quando a gente terminar a palestra, dá uma corridinha lá no meu canal e se inscreve também. Vamos lá, gente. Quando a gente está falando de evitar intercorrências, a gente tem que saber uma filosofia, né? Se você souber evitar, você não vai ter uma intercorrência. Então, quando a gente quer evitar uma intercorrência, a gente precisa evitar. E a primeira coisa a se fazer para não ter uma intercorrência é você evitar, e você não vai ter. Só que a gente sabe que muitas vezes, por mais que evite, às vezes acontece. Então, precisa saber tratar. Eu não quero, com esse tema, né, evitar intercorrências, que vocês diminuam a importância ou a responsabilidade de saber tratar uma intercorrência. Eu sei evitar, então já estou bem respaldada. Não é isso. A gente precisa saber evitar, mas diante de uma intercorrência a gente precisa saber tratar. Eu não vou abordar o tratamento, óbvio, porque o meu tema é evitar, mas na próxima palestra vocês vão aprender isso também com a nossa terceira palestrante. Dentro dos protocolos para evitar uma intercorrência, a gente tem que saber que não precisamos só saber o que fazer, a gente também tem que saber o que não fazer. Então, para a gente ter segurança nos procedimentos, para a gente conseguir dominar todas as etapas de um procedimento, desde o início, antes do nosso paciente chegar na maca, até o momento que o paciente sai, a gente tem que saber o que fazer e o que não fazer. Eu coloquei esse meme aqui, que uma vez eu vi no Instagram, e é justamente para a gente não poder contar com isso. A gente não tem que contar com a ajuda de Deus. Deus me ajuda. Deus às vezes não tá afim, né? Então a gente tem que saber se virar sozinho. Eu sei que muitas vezes a gente se sente... não é nem abandonado, sei lá, sem uma ajuda, sem saber o que fazer.
Então, quando a gente tem uma intercorrência, a gente precisa estar preparado para agir imediatamente. Não tem como aprender, pegar um livro na hora que a complicação acontece. Então, para a gente saber tratar uma complicação, tem que fazer curso de especialização antes até de começar a fazer os cursos para aprender a técnica, tá? Mas mais para frente eu vou falar disso de novo. Em relação às complicações, né? A gente tem vários tipos de complicações. Complicações transitórias, né, que são complicações leves, tranquilas, facilmente resolvíveis, e temos as complicações severas. Então eu vou dar uma explicadinha, né? Eu acredito que todo mundo que está aqui nessa tarde já conhece sobre o assunto, mas só para a gente saber evitar todos os tipos de complicações. Então, as complicações transitórias, elas vão desde uma paciente insatisfeita. Então, como eu estava falando na palestra anterior, né? Isso daí é algo que complica a nossa vida. Então, por isso é uma complicação também. A paciente insatisfeita, a gente tem que ser muito claro e manter os nossos esforços em deixar o paciente satisfeito. É claro que tem aquelas que nunca estarão satisfeitas, mas a gente tem que fazer o possível para isso. Mas agora falando de verdade, que pode dar errado em um procedimento que seja algo considerado leve, né? Por exemplo, uma equimose. Eu falei para vocês no início que eu nunca tive nenhuma complicação, porque realmente nunca tive nada de necrose, isquemia, amaurose, tudo isso. Mas as complicações transitórias, todo profissional vai ter, o meu pai sempre falava assim pra mim, só não tem intercorrência quem fica deitado à tarde no sofá em casa. Quem trabalha, vai pro consultório, vai ter intercorrência. Então a gente tem que aceitar e assumir esse risco para trabalhar com pessoas e para trabalhar na área da saúde, né? Mas, então, voltando, por exemplo, uma equimose. Eu já tive um caso de equimose, por isso que eu coloquei aqui justamente. A equimose, ela é um nível mais avançado, digamos assim, de um hematoma. Então, eu coloquei até aqui no slide, né, o que acontece quando a gente tem uma equimose. A equimose, ela é um sangramento. Quando a gente tem um paciente sangrando, a gente não pode ir lá e ficar estancando o sangue, tem que deixar ele sair. Porque se a gente estanca, esse sangue que ia ficar para fora, escorrendo, ele acaba ficando lá para dentro. Então, ele acaba ficando acumulado ali embaixo. Às vezes vira só um hematoma, que é um roxinho, mas às vezes vira uma equimose. Então, a equimose, em alguns casos, ela pode hiperpigmentar. A hiperpigmentação pós-inflamatória é realmente uma manchinha ali, por conta dos componentes do sangue. Me fugiu o nome aqui, mas os componentes do sangue, eles acabam hiperpigmentando a pele. Então, a gente pode, né, ter alguns pacientes que ficam manchadinhos. Eu tive uma paciente que isso aconteceu. Ela era uma paciente que trabalhava diante da exposição solar e acabou ficando com a região manchada. E era região de olheira, o que é pior ainda. Então, essa é uma complicação transitória, né? A paciente, ela não perdeu nenhuma função vital, como acontece numa necrose, porém, ela ficou muito insatisfeita, porque ela veio fazer um preenchimento de olheiras e acabou saindo com a olheira manchada. E aí, nesse caso, a gente presta todo o suporte possível. Ah, Bel, como, né? Então, a partir do momento que ela me mostrou que estava com um roxinho, antes dele ainda ter virado uma equimose, a gente já entra com compressa quente, a gente já entra com iridoide, a gente já dá as orientações de que a paciente não pode ter exposição solar. No caso, essa era uma paciente agrônoma. Para quem não sabe, eu sou do Mato Grosso do Sul, né? E lá o agronegócio é muito amplo. Então, essa minha paciente, ela trabalhava no campo e por conta disso ela tinha exposição solar. Usar muito protetor solar nesse tipo de caso. Essa paciente ainda tinha um outro agravante, que era o fototipo alto. Então, ela é uma paciente morena que tem uma tendência e favorece essa hiperpigmentação. Então, infelizmente, acabou acontecendo isso. Eu prescrevi peeling para ela, fizemos algumas sessões de laser para ajudar a resolver e pronto, resolveu. Então, das complicações, a gente tem que saber que não é só necrose, amaurose, isquemia que acontece, não é só nódulo, granuloma, pitose. Acontecem as complicações transitórias ou leves que vão ser facilmente solucionadas em um período curto de tempo sem trazer maiores danos ao paciente, né? Um outro tipo de intercorrência leve também que eu tive já, a parestesia, coloquei aí no slide para vocês, né? O que é a parestesia? A parestesia, ela é a lesão nervosa. A gente sabe que o nosso rosto tem inúmeros
nervos cranianos. Então, a gente não pode fazer uma lesão nesse nervo e comprometer a saúde do paciente. É claro que quando a gente está trabalhando com agulha dentro da face, que é toda inervada, a gente corre esse risco. Então, a gente ter a noção total de anatomia é extremamente importante para saber aonde pode e aonde não pode colocar a agulha. E ainda assim, às vezes, vai acontecer. A parestesia, ela também tem graus, né? No caso da minha paciente, ela teve uma parestesia de grau leve. Eu fiz um MD Codes nela, provavelmente lesionou algum nervinho, ela perdeu a sensibilidade em uma região da bochecha. Mas ela só colocava a mão e não sentia a região. E isso volta com uns 2, 3 meses, de acordo com o grau dessa parestesia. A gente pode entrar com tratamento com corticoides também para ajudar. Mas em alguns casos é mais severo. Por exemplo, os dentistas, né, quando eles fazem a anestesia, o bloqueio infiltrativo, que é diretamente no forame, que é a saída dos nervos, eles têm mais históricos de parestesia, tá? Então, pincelando as complicações transitórias é algo que não vai trazer danos por muito tempo para o seu paciente ou danos não reversíveis, tá? Já as complicações graves, a gente tem a foto aqui dessa necrose de nariz, dessa jornalista, se não me engano o nome dela é Rafinha, que é a dona daquele Instagram Estética de Risco. Esse caso, ele saiu no Fantástico, né? Foi um caso muito abordado nacionalmente. E é um caso onde a profissional, ela não sabia reverter a intercorrência. Então, isso acaba não só prejudicando a própria profissional, também a paciente, mas toda a classe que trabalha com os procedimentos invasivos, porque a gente sabe que a gente não pode, de certa forma, prescrever antibiótico, né, prescrever medicação. Então, a gente precisa do respaldo, apoio, parceria de outros tipos de profissionais. Por mais que a gente saiba e tenha capacidade, né, a gente sabe todo o protocolo, a gente sabe tudo o que precisa fazer. Mas a gente não pode, por exemplo, prescrever uma receita e mandar o paciente comprar um antibiótico. Então, isso é algo que, infelizmente, ainda a biomedicina precisa avançar, né? Eu sei que tem profissionais de outras áreas aqui nesse workshop também, mas a respeito da biomedicina agora a gente não pode fazer essa prescrição. Então, mais uma vez, salientando para vocês a importância de saber evitar uma intercorrência, muito mais do que... muito mais não, né? Mas tão importante quanto saber tratar uma intercorrência, você saber evitar para não ter que passar por isso, que é algo extremamente difícil de lidar. Por mais que eu nunca tenha tido um caso assim, eu já ajudei muitas profissionais a reverterem, profissionais amigas, né? Que já tiveram casos assim. A isquemia, ela é um estágio antecedente à necrose. Então, é muito importante, nesses casos, a gente saber identificar uma isquemia. Porque quando a gente identifica a isquemia, a gente impede que ela evolua para uma necrose. E isso já é extremamente importante. Então, você saber identificar uma isquemia, ela entra como uma parte fundamental de como evitar uma intercorrência, tá? A amaurose tá nessa segunda foto aí. A amaurose, para quem não sabe, ela é a perda da visão. Essa perda da visão, ela pode acontecer por mais de um motivo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma injeção intravascular de ácido hialurônico, por exemplo, em algum ramo da artéria oftálmica, no MD Codes, por exemplo, na região malar, né? A gente sabe que é uma região cheia de vasos, artérias, nervos, e a gente pode fazer uma injeção acidental, mesmo que tenha feito a aspiração, pode ter falso negativo e pode acontecer, a paciente ela vai perder a visão dentro de poucos minutos. E isso é algo muito difícil de tratar, porque a injeção da hialuronidase, ela tem que ser retrobulbar. Então, você tem que banhar o olho da pessoa com hialuronidase, e nós não temos essa capacidade. Então, ai meu Deus, qual que é a palavra? A parceria, o contato com um oftalmologista é de extrema importância dentro de um caso como esse. Então, mais pra frente eu vou dar umas dicas também de contatos que a gente deve ter facilmente, visivelmente no consultório, dentro da gaveta, na porta do armário, caso venha acontecer. E esse caso de amaurose não necessariamente
com ácido hialurônico. Uma lesão nervosa, por exemplo, uma parestesia em algum nervinho óptico também pode causar perda de visão. Recentemente eu atendi uma paciente que ela veio fazer preenchimento de olheiras com muito medo, porque uma vez, em um outro profissional fazendo um preenchimento com cânula, provavelmente deu um toquezinho em algum nervo e ela falou que escureceu a vista por 1 segundo e voltou. Mas eu expliquei para ela, acredito que tenha sido uma leve parestesia em algum nervinho óptico que acabou perdendo a visão, mas graças a Deus nesse caso voltou, né? A infecção, por exemplo, ela acontece pela simples falta de asepsia do profissional, né? Então, esses tempos eu tava dando um curso também, e aí na hora da prática eu fui fazer a demonstração, eu limpei o rosto, passei álcool, clorexidina, eu passo umas 3 vezes cada um para me certificar de que não tem mais nenhum germe ali naquela pele. E eu lembro que uma paciente falou, nossa, mas precisa limpar tanto assim? E eu até me marcou isso porque, gente, é algo muito básico. Quiçá o mais básico de tudo é você fazer uma boa asepsia, uma boa higiene na pele do paciente, porque isso pode evoluir para uma infecção, né? Então, tem casos, por exemplo, de toxina botulínica que teve problema de infecção, porque a toxina botulínica são várias punções na pele. Dentro dos bioestimuladores de colágeno, muita gente acha que o maior nível de intercorrência é de nódulos, né, com polilático, com hidroxiapatita, mas não é. É a infecção, porque você, por fazer um pertuito e entrar com a cânula em várias direções, esse pertuito ele vai ficando muito rombo e é mais favorável de ter infecção nessa região. E também muito importante o cuidado do paciente após o procedimento, porque quando o paciente sai, esse pertuito ele é porta de entrada de micro-organismos e bactérias do meio externo para dentro do organismo. Então, tem até uma imagem bem legal que eu poderia ter colocado aqui para vocês, mas coloquem no Google assim, furo de agulha microscópio. Vocês vão ver que o furinho de agulha pode ser a menor agulha do mundo, pode ser a 31G. Microscopicamente é um furo muito grande, uma bactéria é minúscula, então ela entra por lá. Então o paciente ele não pode chegar em casa, por exemplo, e brincar com o filho, que enfim, né, qualquer exemplo. Por exemplo, uma criança vai lá, tá com a fralda suja, a mãe vai trocar, mas acabou de fazer um procedimento estético, o pertuito tá aberto. Não pode, de jeito nenhum não pode. Cachorro não pode chegar e lamber o rosto, não pode deitar na fronha que o gato dorme. Não pode passar a maquiagem que a esponjinha lá da Mari Saad cai no chão e você pega e guarda antes de lavar. Então, todas essas orientações têm que ser desenhadas para o paciente. No início da pandemia, eu tive uma paciente que fez um preenchimento de malar, eu utilizei cânula, o pertuito estava ali abertinho ainda, eu não tinha o hábito de colocar o microporezinho no pertuito, hoje em dia eu tenho esse hábito. E a paciente colocou a máscara em cima, e a máscara ela tinha usado o dia inteiro para ir trabalhar, tava com base e tudo mais, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tira a máscara, a maquiagem ela sai estampada na máscara, né? A base e o batom certinho. Enfim, essa paciente colocou a máscara suja em cima do procedimento e inflamou o local e no dia seguinte estava um pouquinho infeccionado. Então ela falou para mim que estava vermelho, que estava levemente dolorido, eu chamei ela para ir no consultório e eu vi que era o início de uma infecçãozinha ali. Nem cheguei a passar um antibiótico para ela, mas eu dei uma pomadinha com antibiótico e aí resolveu. Então para vocês verem que todas essas intercorrências, antes delas virarem uma intercorrência, se a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente evita. E essa é a palavra-chave da minha palestra, né? Evitar a intercorrência. Esse slide eu coloquei, né? Mas como eu já tinha falado, para vocês saberem que não é só com preenchimento que tem complicação. Porque quando a gente fala de intercorrência, o que a gente pensa? Necrose, amorose, isquemia. Mas não, a pitose é muito importante, não, né? A pitose, ela acontece muito por falta de preparo dos profissionais em evitar uma intercorrência com a toxina. Os granulomas, nesse caso aí, é de um artigo que eu peguei agora há pouco do Sculptra, né, o polilático, e a diluição incorreta para uma derme extremamente fina, né, dá para ver que essa pele não tem espessura nenhuma. Então,
ótimo, o Sculptra foi indicado perfeitamente para esse rosto, né? Tem uma lipoatrofia aí, porém a diluição deve ter sido feita de forma incorreta, ou a distribuição do produto foi feita de forma incorreta. Então, se a gente tomar cuidado nessas etapas iniciais, a gente não vai ter que tratar depois. Então, a gente evita, tá? Respeitar a curva de aprendizado nos procedimentos, eu sempre falo isso para as pacientes. Não queira começar na harmonização facial fazendo fios de sustentação. Tem essa curva de aprendizado até a gente pegar a mão, né, nos procedimentos, até a gente ter destreza com as agulhas. Então, começar com as enzimas, com o microagulhamento, vai colocar a gente num nível de técnica realmente mais rebuscada, porque a gente começa a entender como que funciona, como que é o pós de um paciente, e aí você sabe exatamente o que pode acontecer quando você faz qualquer tipo de procedimento. Então você vai respeitando a curva e você vai aprendendo, e a partir do momento que você domina um procedimento, você se sente apto e curioso para aprender o próximo e aí partir para procedimentos ainda maiores em grau de dificuldade, né, digamos assim. E aí eu coloquei aí, saber exatamente o que pode dar errado em cada etapa de um procedimento, porque assim você sabe exatamente o que você deve evitar fazer. Então, quando a gente vai fazer qualquer um dos procedimentos, né, seja, sei lá, botox, preenchimento bioestimulador, a gente tem que cuidar desde a parte inicial, desde a asepsia, desde a anestesia até o pós do paciente, você saber tudo de errado que pode acontecer, mas eu coloquei um slide, acho que já é o próximo para falar sobre isso, né? Esse daí de anatomia eu coloquei porque eu vejo que muitas alunas, elas chegam em cursos e elas aí que vão se ter uma relação mais íntima com a anatomia. E não pode, porque a palavra que mais vem à nossa mente quando a gente está falando de intercorrência é você saber a anatomia. Porque você tem que saber todos os músculos, todas as veias, todas as artérias da face. Se você olha para essas duas imagens que estão na tela e você não sabe cada um desses nomes, se você não entende, você precisa estudar. Se você não tem intimidade com cada um desses nomezinhos que estão apontados aí na imagem, vocês não vão saber o que exatamente fazer ou deixar de fazer para evitar uma intercorrência. Então, com a anatomia, precisa de intimidade. Precisa saber cada um desses itens que eu coloquei na tela para vocês. O protocolo de segurança antes do procedimento, ele é basicamente esses 4 itens, né? Primeiro de tudo, fazer a anamnese completa para saber o histórico de saúde do paciente, não só o histórico de saúde, mas também o histórico de procedimentos. Essa anamnese, ela tem que ser minuciosa. E eu, pelo menos, tenho o hábito de entregar a anamnese, né? Eu uso o sistema da Clinicorp. Então, a gente põe o aplicativo no tablet e eu entrego o iPad para a paciente para ela preencher a própria anamnese. Eu deixo ela bem à vontade. Isso ainda na recepção, né? Quem entrega para ela é a minha secretária. Quando a paciente entra na sala, eu reviso item por item da anamnese com essa paciente para ter certeza de que tudo que ela respondeu é verdade. Porque quando a paciente ela tá ali quietinha na recepção respondendo, ela se sente confortável de omitir alguma informação. E quando você pergunta para ela aquilo novamente, às vezes ela é pega de surpresa e na expressão a gente sabe que o paciente tá escondendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que faziam uso de isotretinoína. E isso tem sim algum prejuízo, porque o pertuito ele pode virar uma queloide. Eu já tive pacientes que têm PMMA e mentem que tem PMMA. Da mesma forma, tem pacientes que não sabem que tem PMMA, mas, eu fiz procedimento há 30 anos atrás, quando nem se falava disso, e eu sinto que ainda tá aqui. A paciente não sabe que é PMMA, mas por essa conversa a gente sabe. Então, a anamnese ela tem que ser detalhada. Histórico oncológico, histórico de doença autoimune, histórico de alergia, tudo a gente tem que saber para evitar a intercorrência. O uso de ultrassom guiado é algo muito novo, recente na área da estética.
e que, na minha opinião, veio para ficar. Eu ainda não adquiri o meu, mas em breve pretendo fazer mais esse investimento aí. O ultrassom guiado, ele vai ser extremamente utilizado para evitar a intercorrência, porque com ele a gente consegue saber qual o produto que o paciente tem na face. Se é um produto radiopaco, ele vai aparecer branquinho. Se é o ácido hialurônico que é translúcido, ele vai aparecer ali mais pretinho. Então, a gente consegue não só saber qual tipo de produto o paciente tem, né? Por exemplo, se for um fio, vai estar lá o filamento, mas a gente também consegue saber aonde está esse produto. Então, não é raro a gente ver produto migrar, né? Agora mesmo, antes de entrar aqui na palestra, eu fui responder um direct que era uma pessoa me pedindo ajuda porque ela fez o preenchimento na marionete e o preenchimento migrou. Então, a gente consegue, com o uso do ultrassom, fazer ali a abordagem para ver aonde está esse produto. A gente consegue ver a espessura da pele. Então, naquele caso que eu mostrei no slide anterior, sobre o paciente que ficou cheio de nódulozinhos após polilático, a gente conseguiria, por exemplo, ver a espessura da pele dele para saber se está tão fina ou mais fina do que visivelmente parece e ir acompanhando a evolução do tratamento com polilático para ver se essa pele realmente está ficando mais espessa, né? O ultrassom, ele também está sendo muito utilizado para rinomodelação, porque a gente sabe que é um procedimento mais arriscado e o uso do ultrassom pode ir nos guiando durante um procedimento. A gente também pode ver variações anatômicas, então a gente sabe que a artéria labial superior, ela pode passar basicamente em 4 regiões distintas, e isso é muito importante para a gente saber antes de fazer, por exemplo, um contorno com agulha, certo? O kit de emergência, ou carrinho de emergência, ou gaveta de emergência, né? Cada um fala de um jeito. Por que ele tá no slide de protocolos de segurança antes do procedimento? Porque você tem que ter o carrinho de emergência antes da intercorrência acontecer. Não adianta, na hora da intercorrência, você querer montar o teu kit de emergência. Você já tem que ter tudo lá preparado. Então, um protocolo de segurança antes de qualquer procedimento é ter um carrinho com hialuronidase, anti-inflamatório, corticoide, antibiótico, antialérgico, aspirina, tudo, tá? E ter a equipe treinada para agir imediatamente no momento de emergência. Então, quando acontece ali, sei lá, um choque anafilático, o paciente teve edema de glote, precisa agir imediatamente, não pode esperar o SAMU chegar. Então, lá no finalzinho, eu coloquei umas dicas para vocês também. Além de ter o contato do oftalmologista, tem que ter o contato de ambulâncias particulares também, tá? Agora, a gente vai falar dos protocolos de segurança durante o procedimento. Na hora da anestesia, o que a gente precisa saber? A dose limite segura de um evento anestésico para não ter um choque anafilático. Então, a gente sabe que o anestésico tópico, ele tem, inclusive, mais chances do choque anafilático, porque é uma lidocaína a 23%. A lidocaína que a gente injeta é uma lidocaína 2%, certo? Então, tem que ter cuidado com essa dose. Na toxina botulínica, o que a gente precisa saber para evitar uma intercorrência na hora do procedimento? Tem que saber a anatomia. Você não pode fazer a aplicação do segundo ponto no corrugador muito próximo do forame, porque senão a gente vai causar uma ptose no paciente. A gente tem que saber a dose segura por ponto. Se a gente pode colocar 7 unidades na cabeça de um corrugador, na cauda você não pode colocar 10 unidades, porque está mais próxima do forame. Na região dos olhos, você não pode ultrapassar o limite X de unidades, porque senão você vai deixar o paciente com o sorriso travado, porque você pode causar uma diplopia no paciente. Você pode fazer o paciente que tem uma miopia de 2 graus ir para 7 graus, de acordo com a quantidade de unidades que você coloca, de acordo com a angulação da agulha, da forma com que você aplica. A diluição correta também vai te evitar ter uma intercorrência. Então, tem profissionais que diluem a toxina com muito mais volume do que o necessário. Isso aumenta o halo de difusão da toxina. E ela pode acabar migrando para um músculo inadvertido, onde a gente não queira o efeito, como, por exemplo, é o músculo levantador da pálpebra superior. Na hora do preenchimento, a gente tem que fazer a aspiração, e mesmo assim a gente não tem 100% de segurança. Eu já tive uma aspiração positiva com 17 segundos. Eu nem sei por que eu estava contando tanto, mas ainda bem que eu contei,
Porque se eu tivesse parado no 15, eu teria causado uma isquemia, uma necrose, quem sabe uma maurose, né? A quantidade seguras de ml por evento, por região. Então, não pode, gente, fazer harmonização com 70 seringas, como a gente vê por aí. Eu não coloco mais do que 5 a 7 por sessão e já acho isso bastante, né? Vai fazer um procedimento com agulha. Se você fizer um evento, se você fizer uma punção, você está assumindo um risco. Se você fizer 10 punções, você está tendo 10 vezes mais de risco. Então, deixa para usar a agulha como refinamento, né? Eu amo o resultado de agulha, acho maravilhoso, mas eu escolho muito bem a hora de usar. Bioestimulador, a gente já falou, né? Tanto dos nódulos como da infecção. O nódulo é muito importante a diluição correta de acordo com cada espessura de pele e de acordo com a região também. Pescoço é muito mais fino. A infecção também tem que fazer a asepsia correta no momento do bioestímulo. E não existe antídoto para bioestimulador. Então, tem profissionais que fazem, por exemplo, MD Codes com Radiesse. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fiz, mas são anos de experiência com MD Codes. Não pode o profissional que acabou de começar a trabalhar com preenchimento querer colocar Radiesse no periósteo porque não tem antídoto. Porque você pode achar que está no periósteo e está dentro de uma veia, de uma artéria, certo? E quais são os protocolos de segurança após o procedimento? A gente tem que falar as orientações e entregar por escrito para o paciente. Tudo aquilo que eu falei agora há pouco, sobre não deixar o cachorro lamber o rosto, não trocar a fralda da criança, não passar a esponjinha suja da maquiagem, não fazer atividade física, porque a paciente vai deitar no colchonete na academia e vai encostar o rosto onde está sujo, né? Então tem que falar e entregar e demonstrar para o paciente. O paciente está ali fazendo botox, não pode abaixar a cabeça. Eu ensino para o paciente. Não, mas assim, mexer no celular pode? Pode, mas levanta o celular um pouquinho. Ah, minha chave caiu no chão. Desce com a cabeça reta, pega a chave no chão e depois levanta, certo? E gelo pode? Gelo pode, mas depois de um tempinho. Logo depois do procedimento não pode. Por quê? Porque vai fazer vasoconstrição. E se tiver tendo ali uma isquemia, vai piorar o caso. Então, gelo só depois de 2 horas. Foto. Todo paciente que faz preenchimento me manda foto 4 horas depois. Mas você tem que ver a foto. Não adianta o paciente pedir a foto, você pedir foto para o paciente e você não abrir o celular. Então, manter o celular sempre por perto. A gente não tira férias, vai viajar, leva o celular junto. Se tiver foto do paciente, eu sempre vou abrir o celular. Ah, mas eu deixei o celular com a secretária. A secretária tem que olhar o WhatsApp antes de dormir. Ah, mas eu não posso pedir isso para minha secretária. Então, leva o celular para casa com você. Tá? E fazer retorno sempre, porque às vezes no retorno o paciente já está iniciando, por exemplo, com um nódulo de bioestimulador e o paciente não soube identificar, mas daqui 3 meses, quando esse nódulo piorar, o paciente vai te procurar. Então, se você vê no início, você já age no início, certo? E por fim, né, para finalizar, que eu acho que eu já estou passando do meu tempinho, dicas extras. Então, a minha dica é curso de intercorrências. Tem que fazer curso de intercorrência. Eu já fiz curso presencial, já fiz curso online, tem que fazer. Curso de anatomia em cadáver, porque quando a gente faz um curso de anatomia em cadáver, a gente vê tudo aquilo que a gente aprende na teoria, tudo aquilo que a gente faz na prática, a gente consegue aplicar no cadáver. Então, antigamente, né, 2 anos atrás, a gente só conseguia fazer esse tipo de curso lá fora. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem instituições que oferecem esse curso. Inclusive, em breve, tenho novidades para vocês. Aí tá o que eu tinha falado sobre contato de ambulância particular, coladinho no armário, coladinho na gaveta. Contato de oftalmologista, tem que ter parceria com algum médico. Esse médico, ele tem que confiar em você. Você tem que mostrar para ele que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que você está falando, que você sabe como resolver, mas que você precisa da ajuda dele para essa receita, certo? Eu tenho família de médicos, né? Quem tá aqui me conhece sabe, então isso me ajuda. Mas eu sei que muitos profissionais têm medo, têm receio, acham que todos os médicos vão tratar mal profissionais não médicos, mas, gente, não é assim, tá?
tenham tranquilidade, tenham segurança, nós somos bons, somos capazes, conseguimos fazer tudo, mas a gente precisa sim, né? Todo mundo segurando na mesma mão para a gente conseguir resolver as intercorrências dos pacientes também. Eu tenho alunas médicas, eu tenho pacientes médicas, então essa diminuição que o biomédico, que o farmacêutico, que o enfermeiro, que o dentista se coloca, está muito mais na nossa cabeça e na cabeça de poucas pessoas que são mais ignorantes no assunto, mas não tenham medo. Se vocês mostrarem capacidade de resolver e evitar uma intercorrência, pode ter certeza que o médico vai te ajudar, até porque se ele não ajudar é negligência, né? Mas você chegando ali, mostrando que você sabe o que fazer, o médico com certeza vai te ajudar, tá? Já estamos acabando, gente. A gente tem que ter contato de clínica com câmera hiperbárica, porque ajuda demais. Sério, eu já ajudei profissionais a reverterem necrose e isquemia sem o uso da câmera e com o uso da câmera. E com o uso da câmera é muito mais rápido e o resultado muito melhor, sem nenhum resquício de intercorrência, tá? Tem que saber usar desfibrilador, adrenalina, antialérgico intramuscular. A gente tem que fazer cursos, eu esqueci agora o nome do curso, mas tem um curso que é ministrado até por seguro de responsabilidade civil, que é justamente para prestar esse tipo de apoio de urgência e emergência, tá? Não são todos os cursos de intercorrências que ensinam isso daí. E a última dica é nunca se sentir seguro o suficiente para deixar de estudar ou para começar a assumir riscos em prol de um resultado. A gente tem que sempre colocar a segurança do paciente em primeiro lugar, tá certo? E acabou, é isso. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Coloquei uma frasezinha aí para vocês que veio na minha cabeça a hora que eu estava digitando os slides, né? O medo, ele é um limite de segurança. O nosso inconsciente, ele nos coloca alguns medos, não só falando disso das intercorrências, mas o medo de altura, o medo de escuro, ele é tudo por segurança. Mas ele não pode nos impedir de agir, pelo contrário, ele tem que ser um motivador para a gente buscar estudar, buscar aprender e ter certeza de tudo aquilo que a gente está fazendo e aí agir com mais segurança, tá certo? Então, é isso, gente. Acho que extrapolei um pouquinho o meu tempo, acho que deu 35 minutinhos, mas vamos voltar aí.